A paz do Senhor a todos os irmãos, irmãs que estarão ouvindo, vendo este vídeo, esta meditação na Palavra de Deus. Este que vos fala é o vosso irmão em Cristo, evangelista Elias Santos. Queremos meditar no capítulo 8 de João. A partir do versículo 31, nós vamos ver uma conversa de Jesus com os judeus que criam nele. Jesus dizia aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Versículo 43 do mesmo capítulo 8 de João diz: por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Mas que, porque vos digo a verdade, não me credes. Então nós vamos ver que a conversa de Jesus, não somente aqui neste episódio, mas por outras passagens, e ao mesmo tempo, se nós olharmos para a cultura judaica e tentarmos entender um pouquinho de como os judeus se comportavam no que se diz respeito, no que se dizia respeito a Deus, a Jeová, a Yahvé, nós vamos ver que eles tinham um ritual muito rígido para servir a Deus no templo, no tabernáculo, logo após o templo. Eles tinham e passavam por um ritual muito rígido. Eles eram muito detalhistas. Nós vamos ver, por exemplo, que Jesus disse que os fariseus, que eram os religiosos da época, os fariseus, eles davam o dízimo do endo, do cominho e da hortelã. Sementes minúsculas, hortaliças, eles dizimavam. Os judeus, eles jejuavam 3 vezes por semana. Eles davam o dízimo de tudo. A história diz que os sacerdotes judeus, por exemplo, eles carregavam na sua fronte, na sua mitra sacerdotal, uma lâmina de ouro, aonde nesta lâmina de ouro estava escrito: a Kodesh Yahvé, santidade ao Senhor. Nós vamos ver, por exemplo, um grande fariseu chamado Nicodemos, um grande mestre em Israel, que nós olhamos no contexto bíblico e entendemos que diante da sociedade judaica, ele era um homem irrepreensível. Aonde Nicodemos passava, exalava santidade, mas apenas aos olhos dos homens. E os judeus, eles tinham estes princípios que
tiveram a sua vertente no seu passado, aonde eles traziam esta marca patriotal baseada na pessoa de Abraão, seu patriarca, homem que a palavra de Deus aponta a ele como um homem muito íntegro, muito íntimo de Deus, amigo de Deus, que ouviu a voz de Deus ordenando que ele saísse da sua terra, do meio da sua parentela, e caminhasse rumo a uma terra que Deus o mostraria. Terra essa que tinha a promessa de ser uma terra fértil que manaria leite e mel. Logo após conquistada e chamada de Canaã, a atual Jerusalém. Nós vamos ver que os judeus eles tinham esta vertente lá de Abraão. Só que este fato deles temerem a Deus, deles honrarem a Deus, no passar do tempo, eles começaram a tornar-se religiosos. E agora nós vamos ver no contexto da nova aliança, no Novo Testamento, que Jesus entra em cena. Antes dele, até mesmo o seu precursor João Batista, ele entra em cena batizando as margens do rio Jordão na Judéia, no deserto da Judéia. E ele chama estes judeus, não somente judeus, mas também aqueles que faziam parte da corte romana, que iam para ser batizados por João. Ele dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então eles começaram a ser religiosos. E quando Jesus entra no cenário do Novo Testamento, aqui na época do Novo Testamento, ele vai encontrar um povo somente religioso. Ele vai encontrar uma religiosidade em pauta, uma religiosidade evidente naquela geração, notória naquela geração, aonde ele já chega dizendo que eles eram fariseus hipócritas, comparando eles com sepulcros caiados, bonitos, adornados por fora e cheiravam mal por dentro. Ele relembrou eles do que fora profetizado pelo seu servo profeta Isaías, dizendo: bem profetizou Isaías a respeito de vós, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Era um povo religioso. Mas como eu disse no princípio, se nós olharmos para o contexto cultural judaico, nós não podemos entender de maneira literal o que Jesus estava querendo dizer com isso, quando aqui no capítulo 8 de João, a partir do versículo 31, diz que ele estava conversando e dizia essas palavras aos judeus que criam nele. E agora, no versículo, ainda no capítulo 8, no versículo 46, ele diz, 45 ele diz: mas porque vos digo a verdade, não me credes. Agora eles já não criam mais. Primeiro eles criam, agora já não criam. Por quê? Porque eles eram religiosos. E o que nos dá a entender o que seria, do que se tratava esta religião, essa religiosidade, esta aparência que os judeus andavam? Nós vamos ver que eles se auto-identificavam de maneira vanglorista, como eles sendo filhos de Abraão. Diziam eles que não eram servos de ninguém, que eles não precisavam passar por uma libertação. Como que Jesus estava dizendo: conhecereis a verdade vos libertará, para alguém que não era escravo de ninguém, que não era servo de ninguém, e eram os filhos de Abraão, sendo isto também filhos de Deus.
Mas Jesus continua. E no contexto do que está sendo dessa conversa de Jesus com os judeus que criam nele, Jesus disse: bem sei que sois descendência de Abraão, versículo 37. Contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Versículo 43, ele diz que eles não conseguiam entender a linguagem de Jesus, por não poderdes ouvir a palavra de Jesus. Ou seja, a palavra não entrava neles. Por quê? Porque eles não eram libertos. Eles traziam uma religião, eles traziam uma profissão de fé fingida. A religião nada mais, nada menos é do que uma profissão de fé fingida, que é alicerçada no nada, que não tem um alicerce sólido, que não tem uma convicção, que não tem uma certeza. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 5,17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então nunca vai existir uma pessoa que diz que está em Cristo e que verdadeiramente diz que a palavra de Cristo entrou nesta pessoa, se ela continua sendo a mesma pessoa carnal do passado. Eu fazia isso, tinha nojo de crente, perseguia os crentes e fazia tanta coisa errada. Agora veio para o evangelho e continua a mesma pessoa carnal, continua perseguindo os profetas, continua sendo uma pessoa mesquinha, uma pessoa avarenta, continua sendo uma pessoa que paga o mal com o mal, continua sendo uma pessoa que não perdoa, que não ama com um amor bíblico puro, continua na carne, continua morta nos seus delitos. E era exatamente o que Jesus estava falando com eles. O que apontava a religião dos judeus é que eles criam em Jesus, eles queriam ouvir Jesus. Mas Jesus disse: vocês procuram matar-me. Jesus chegou a dizer a Abraão, ele viu o meu dia e exultou por isso. Abraão não matou nenhum profeta, mas eles queriam matar. Jesus um dia chegou a dizer que a Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas, quantas vezes eu quis agasalhar vocês, como a galinha agasalha os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eu enviei profetas até vós, madrugando. Os profetas vocês mataram, os mensageiros vocês apedrejaram. Eles não queriam ouvir o profeta. E Jesus veio não apenas sendo o verbo de Deus, ou o próprio Deus encarnado, o Filho de Deus. Ele também veio como profeta. A mulher samaritana disse: mestre, vejo que tu és profeta. Natanael reconheceu também que Jesus era profeta. Jesus é o profeta maior. E ele veio para trazer uma mensagem que iria tirar aqueles que estavam na religião judaica, vivendo de aparência, fazendo todo um ritual, fazendo toda aquela vida sistemática que eles tinham, mas eles não tinham ainda deixado que a palavra de Deus entrasse neles. Jesus chegou a dizer para os discípulos dele que era para eles observar tudo o que os fariseus e os escribas ensinavam, mas não fazer o que eles faziam. E ele disse certa feita aos seus discípulos que se o que eles fizessem não excedesse aos escribas e os fariseus, de maneira nenhuma eles herdariam o reino de Deus. De maneira nenhuma eles herdariam o reino de Deus.
Então, nós vemos pela palavra de Deus e olhando para o contexto atual da igreja, não falando de placa, não falando de condição denominacional, registros, comunidades, células, não. Falando no contexto cristão da igreja moderna atual. Uma porcentagem muito alta vive numa religião, porque eles querem matar os profetas. Eles não hesitam, eles pregam, eles ensinam e ensinam muito bonito. Eles escaneiam um sermão de maneira incrível. A sua mente é uma mente ajustada. A sua língua é uma língua que dissimula muito bem um sermão, uma mensagem. Eles ensinam muito bem, mas na essência eles são reprovados, porque a palavra de Deus não entrou neles. A palavra de Deus não entrou neles. Eles não têm o Espírito Santo de Deus, porque aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele não procura matar o profeta. Pelo contrário, ele é também um profeta. Ele é também um profeta. E Jesus falou para eles sobre isso. Vocês não conseguem entender a minha linguagem. Vocês não entendem, por mais que eu fale 1 milhão de vezes para vocês, vocês não entendem a minha linguagem. Por que vocês não entendem? Por não poderem suportar a minha palavra. Agora parece que Jesus, de maneira literal, olhando, parece que Jesus está lançando fora aquele povo. Mas não é que ele está lançando fora. Ele está abrindo os olhos deles, mostrando que para seguir Jesus, para herdar o reino de Deus, tem que nascer de novo. Tem que nascer da água e do Espírito. Glória a Deus. Na atualidade que nós vivemos, no contexto que nós vivemos hoje, quantos se autodenominam e são cognominados pelos homens profetas, mas eles matam os profetas. Eles procuram o mal dos profetas, daqueles que têm integridade com Deus, daqueles que se preocupam não apenas com o dom, mas com o fruto. Não adianta eu ter um dom e aonde eu passo eu deixo um rastro de destruição, eu deixo um rastro de mau testemunho, eu deixo um rastro de coisas negativas que afrontam a santidade de Deus, que são casos passíveis de morte. Não estou dizendo que o profeta vai ser amado por todos, não. Bem pelo contrário. Porque Jesus falou: ai de vós quando todos falarem o bem acerca de vós, porque assim fizeram vossos pais aos falsos profetas no deserto. Mas bem-aventurados sois quando mentindo disserem todo mal acerca de vós. Exultai, porque grande será o vosso galardão nos céus. Então, o que é ser um profeta? O que é ser um filho de Deus? É amar a Deus. E pelo fato de amarmos a Deus, nós vamos amar também a obra de Deus. Nós não estaremos num cabo de guerra ali puxando, o servo de Deus puxando de um lado e nós puxando do outro. Eu querendo defender a minha religião, puxar o assado para o meu lado, não. Eu tenho que defender ao reino de Deus. Eu tenho que pelejar pelo reino de Deus. Eu não devo procurar as minhas vontades. Eu não devo tentar satisfazer os meus caprichos. Eu tenho que buscar o reino de Deus. É esta mensagem que Jesus trouxe para os discípulos. É esta mensagem. Quando ele disse: vós tendes por pai o diabo, eu fico olhando hoje e fico imaginando, por mais que muitos vão dizer: mas a cultura era outra, o contexto cultural era outro, o tempo era outro, o sistema era outro, mas eu digo, a palavra era a mesma. Eu imagino e começo a imaginar como seria. Imagina nos tempos chamados hoje, alguém trazer essa mensagem, dizer para o povo: vocês têm por pai o diabo.
Esse pregador é queimado vivo de ponta cabeça na fornalha na hora. Por quem? Pelos ímpios? Não. Pelos religiosos. Pelos fariseus hipócritas que se escondem. Agora eles não se escondem atrás de uma mitra sacerdotal, de franjas alargadas, não. Eles se escondem atrás disso aqui, ó, da Bíblia. Eles se escondem atrás de uma gravata, de um terno, de uma credencial. Eles se escondem atrás de uma placa de um ministério. Como se eles pudessem dizer naquele dia: Senhor, mas eu sou de tal ministério. E aí Jesus vai dizer: então tá bom, se tu é daquele tal ministério, pode entrar, não importa o que tu fez. Não. Jesus vai dizer: eu não vos conheço. Se a palavra de Deus não entrou em você, se a palavra de Deus não entrou em mim, Jesus vai dizer a mesma coisa: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, criado para o diabo e para os seus anjos. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A iniquidade. Então nós temos que ter essa consciência e entender que Jesus, ele sempre, todos os dias, dia após dia, ele nos chama para uma vida íntegra com ele, para uma vida de comunhão com ele, para andarmos na luz. A vida do crente não é uma vida partidária. O crente não pode ser um agente secreto do evangelho. Ele tem que ser uma carta aberta: eu sou o que sou e pronto. Eu prego assim, Deus me chamou assim, eu prego a verdade assim, e se não gostarem eu vou continuar assim, porque Deus é assim que Ele quer. O apóstolo Paulo chegou para os discípulos de Jesus, e ele tentou ser aceito. Barnabé apresentou Paulo, mas eles não, eles reprovavam Paulo. Eles não acreditavam que Deus poderia levantar uma pessoa do nível que veio Paulo. Por isso que Paulo diz: eu me considero um abortivo. Mas tem uma coisa: eu sou Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, não segundo os homens, mas segundo a graça que me foi concedida. Glória a Jesus. Então nós temos que ter esse entendimento. O que nós somos? Religiosos ou cristãos? Se nós somos religiosos, nós vamos ensinar, pregar, aonde nós vamos, até as pessoas vão dizer homem de Deus, mulher de Deus. Mas agora, se a palavra de Deus não entrou em nós, o primeiro profeta de Deus que vier, principalmente aqueles profetas que vêm para confrontar com o teu pecado, você vai tentar matar ele na hora, você não vai hesitar. E nisso você vai entender. Se você der ouvido para Deus, você vai entender que você não é um filho de Deus. Vós tendes por pai o diabo, e vocês querem fazer a vontade do pai de vocês. Qual é que é a vontade do diabo? Matar os profetas, calar os profetas, amordaçar os profetas. É isso que a religião está fazendo. É por isso que eles criam um partido, né? Um defende o outro. Um defende o outro. Não importa o que fez, não importa o que está fazendo, porque é meu amigo, fulano é meu amigo, não vou queimar o fulano vai me queimar, o fulano vai ficar bravo, o fulano vai ficar sentido. Vou perder aquilo, vou perder isso. Isso é partido. Isso não condiz com o reino de Deus. Reino de Deus não é baseado em nada aparente. O reino de Deus, ele é espiritual. E tudo que é espiritual, ele é feito de forma, mesmo que seja invisível, mas ele é algo que é visível aos olhos de Deus. É por isso que é tão maravilhoso quando a palavra de Deus vai nos dizer que aqueles que adoram ao Pai, a Deus, devem adorá-lo em espírito e em verdade. O ser humano não vê isso, mas Deus vê, porque Deus também é espírito. Amém? Que Deus os abençoe grandemente, que essa palavra fique de meditação em nossos corações, e que nós não venhamos ser religiosos, mas que a palavra de Deus esteja em nós. Como Jesus disse:
Se a minha palavra permanecer em vós, verdadeiramente sereis meus discípulos. Mas se a palavra de Deus não entrar em nós, nós não somos discípulos, não somos filhos de Deus, somos filhos do diabo. É inevitável garantirmos isso. Deus abençoe grandemente. Grande abraço, em nome do Senhor Jesus.